será bicho, bicho papão? O palavrão é o quê? Ai, será bicho, bicho papão? Palavra grande é palavrão. Viva, bem-vindos ao Palavrão, o podcast da Livraria Lelo Porto. O meu nome é Magda Cruz e hoje, se houver um palavrão a desconstruir, é bibliofilia. Neste episódio vamos perceber o que faz um livreiro e ouvir as recomendações literárias de quem mais sabe do assunto, os livreiros da Livraria Lelo Porto. Bem-vindos, Diogo, Mariana e Clarice. Olá. Obrigada. Hoje vamos falar dos livros que mais queremos ler este ano, 2026, e vou passar a apresentar-vos um pouco para quem ainda não vos conhece em casa, vamos conhecer melhor. O Diogo Ferreira aprecia livros que pedem tempo, os clássicos, livros com metáforas e uma boa dose de filosofia. Licenciado em Línguas Modernas e mestre em Sociologia, não recusa uma boa fantasia nem aventuras, sobretudo se houver um copo de vinho tinto por perto e, idealmente, uma máscara facial. Ir cedo para a cama não é um sacrifício, é uma oportunidade para ler o seu livro. Errei? Perfeito, não diria melhor. Olha, estou-me a sentir aqui super analisado. E bem. A Mariana Silva, de entre nós os quatro, é quem devora livros mais rápido, ouvi dizer. Reza a lenda que lê qualquer livro num só dia. Tal como se move com naturalidade entre línguas, afinal é a base da sua formação em línguas e estudos editoriais, a Mariana é livre entre géneros. Lê fantasia, lê ficção científica, distopias, os mundos possíveis e os impossíveis. E com formação em arte e história da arte, património e cultura visual, a Clarice Lopes é uma fervorosa adepta de livros antigos. É por isso que tem as mãos tão quentes e que tem gosto por organizar e cuidar dos livros da Sala Gema. É uma grande leitora de poesia e chegou mesmo a conhecer Maria Teresa Horta. É verdade. Está certíssimo. Certíssimo. Bem-vindos. Obrigada. Nós, há uns dias, estávamos a falar entre nós os quatro que a Clarice Lispector está a ser editada pela Companhia das Letras. Que palavrão disseram quando souberam que iam poder fazer a coleção inteira da obra da Clarice numa só editora? Entusiasmados? Sim, já comecei a coleção. Eu só penso que as editoras e as livrarias ficam com o dinheiro todo. Portanto, não sobra nada, porque eu compro tudo o que for de novo, principalmente edições bonitas. Estas edições são muito interessantes, não é? Porque têm os cutouts na capa, tem um certo veludo e, claro, que ter toda a obra, que é o que interessa mais, acaba por ser o texto, o conteúdo, também é interessante de colecionar. Com isto tudo, retraíram-se nem um palavrãozinho. Não, eu queria dizer só que eu, pelo menos, julgo mesmo o livro pela capa e acho cada vez mais importante e mais interessante, porque as pessoas ligam mesmo, então mais a nossa geração, não é? Mesmo, sim. Então eu acho que sim, que devemos e julgamos o livro pela capa e transformar mais o livro num objeto, não é? E se falamos disso muitas vezes. O livro-objeto, Sim. até porque o trabalho do designer visual da capa, Claro. todo o trabalho, e nós na Livraria Lelo Porto também temos esse cuidado com a curadoria de várias capas. Por exemplo, falávamos de distopias. Exatamente. A nossa Dystopian Collection Exato. é um exemplo disso. Isso também é uma boa Com forma, curadoria de Mike Perry. como nós também falámos, de colecionar vários livros, o mesmo livro, mas em diferentes capas. Isso também é muito bom porque promove outros ilustradores, outras editoras, e nós gostamos disso, do livro como objeto de arte. Diga uma coisa, têm vários anos de livreiro às costas, uns mais do que outros, mas coletivamente já faz quase uma década. Recomendam dezenas de livros diariamente. Sim. Como é que foi a primeira vez que entraram na Livraria Lelo Porto? Ou seja, há sempre um encontro determinante. Quem é da zona também tem uma história mais completa para contar. Quem é que gostava de partilhar primeiro o seu encontro? Clarice? Pode ser, assim. Eu lembro-me que entrei com a minha irmã mais nova. Eu lembro perfeitamente que a minha reação foi perante os livros da coleção, porque eles estavam à entrada na altura. Então, quando eu entrei, eu fiquei fascinada pelo dourado, pelas capas. E Neste caso, da Collection. Sim, da Collection. Eu perdi meia hora com uma Ana Karenina. E depois o resto da minha família demorou meia hora a encontrar-me. Mas lembro-me de pensar que era tão incrível ver uma livraria tão cheia. Porque para mim não era um ponto negativo, quer dizer, é um ponto de cultura, é um ponto de encontro, é um ponto onde está tudo aquilo que eu mais amo, os livros, não é? Então
eu fiquei muito emocionada na altura, lembro perfeitamente disso. E lembro perfeitamente, quando comecei a trabalhar, pensei, ironia. Nunca achei que iria terminar aqui e foi um momento muito feliz, sim. E agora também trabalhamos para se manter Proporcionar esse momento aos outros, verdade. Exato. Como é que foi para ti, Mariana? Olha, era muito jovem, tinha uns 12 ou 13 anos. Não me lembro de muita coisa, mas o que me lembro é uma sensação completamente diferente da que eu tenho hoje quando entro na livraria, porque antigamente, quando eu entrei, não haviam os painéis da Time que existem hoje, e então a livraria revestida de livros de cima a baixo, e eu senti mesmo minúscula lá dentro, completamente rodeada de livros, e sentir uma grande cumplicidade de que livro é que eu vou escolher de tantos que eu de gosto tantos, aqui. aquele que escolhesse era mesmo especial. Exatamente, porque ia ser o livro que eu comprei na livraria Lelo. Então eu lembro-me desse sentimento. Não me lembro do Filipe, que já está lá há 25 anos. Já de Não me bom. lembro. Exatamente. Mas lembro-me desse sentimento de ser uma imensidão completa lá dentro. É engraçado porque nós, numa livraria deste tamanho, desta grandiosidade, estou a pôr nos teus sapatos, não é? Sentir tão pequenina no meio de tanta literatura, Exato. tanto para ler, e é aquela ideia borgiana, né? De Exatamente. tanta coisa para ler. E que livro acabaste por levar? Lembras-te? Lembro-me a Imperatriz da Rússia. Não me recordo do autor, mas lembro-me na altura de ser um livro bastante ambicioso para uma menina de 12, 13 anos, porque, como sabemos, os autores russos, os nomes são bastante complicados, usam vários nomes iguais para as mesmas personagens. Então eu lembro-me na altura achar que se calhar aquele livro era ideal para mim, mas agora perceber que não devo ter percebido nada daquele livro. O teu primeiro passo na livraria Lelo foi logo um desafio. Gosto disso. Exatamente. Diogo, como foi a tua experiência a primeira vez na A livraria primeira Lelo vez Porto? que eu me lembro de entrar foi durante o processo de recrutamento. E eu entrei com a Mariana, Exato. estávamos os dois juntos. Entraram juntos? Sim, é uma boa memória. Que Sim, bonito. é assim. E lá está, eu partilho do sentimento que a Mariana estava a dizer, que é completamente diferente do que nós sentimos hoje. Claro que nos habituamos a lá estar e tudo mais. Apesar de que é muito interessante, porque sempre que eu lá entro, quase sempre, há sempre um detalhe novo que nós encontramos. É muito, muito interessante, detalhe arquitetónico, enfim. E eu lembro-me que era um sentimento, foi overwhelming mesmo. Não, parece que até o que eu estava a ver não é o que eu vejo agora. Completamente diferente. Não só overwhelming, porque estava muita gente, claro, mas também, não sei, é imponente. A arquitetura é imponente, não é? Sim, é imponente. E é completamente diferente. Entrei assim, muito intimidado, dei assim uma voltinha muito rápida, saí. E eu acho que isso é muito interessante quando nós vemos os visitantes a entrar. Eles têm reações muito engraçadas, também ficam assim. Então eu penso muito nisso, que eles devem estar a sentir mais ou menos o que eu senti. E acho que é muito interessante ver Sim, essa o diferença. primeiro encontro, não é? É um A reação impacto. é muito genuína de E das espanto, crianças, de então. maravilha. Sim. É muito Sim. engraçado ver as crianças, até bebezinhos que vêm ao colo. Sim. Quando entram ficam assim de boca aberta a olhar para o vitral. É muito engraçado, é muito engraçado. Tirando os que entram a chorar, não chorar. é? Sim. Mas depois logo se acalmam com... Eu queria explorar o âmago da vossa profissão. Eu costumo dizer que os livreiros são o caminho mais curto entre uma pessoa e o livro. Neste caso, também conseguem encurtar esse encontro de o melhor livro para determinada pessoa. Como é que vem este vosso papel de agentes culturais? Eu nunca tinha tido esta experiência como livreira a primeira vez, sempre gostei de livros e nunca me tinha apercebido o quão é importante falar de livros, na minha opinião, e mostrar aos clientes que entram na livraria o quanto nós gostamos de livros e de ler. E poder dar a conhecer aos clientes os livros que eu gosto e ver que eles saem com um brilho nos olhos por finalmente terem um livro que vão gostar de ler, para mim esse é o melhor sentimento que posso ter ao final do meu dia de trabalho, de pelo menos uma ou duas ou três pessoas conseguir fazer com que o bichinho da leitura voltasse a aparecer, principalmente pessoas da nossa idade, mais jovens, que vivendo num mundo tão tecnológico, acho que já tinham abandonado esse bichinho da leitura. É mesmo interessante porque acabamos por conseguir, a livraria Lelo Porto consegue, através do ticket voucher, não é? Que está disponível no site da livraria, converter visitantes em leitores, não é? A grande maioria dos visitantes sai com o livro. Como é que tu, Clarice, consegues dinamizar esse encontro entre pessoa e livro? A partir das pessoas, quando vão com o voucher, já querem levar um livro porque sabem que têm esse desconto, o que é ótimo. Já nos garante o primeiro passo, que é a curiosidade de saber o que é que existe na livraria Lelo Porto.
Contudo, eu acho que o nosso papel é realmente aquilo que cimenta a venda, a compra. E é como a Mariana estava a dizer, não é só saber que a pessoa vai sair com o bichinho e que vai sair com um livro. É uma partilha. Nós damos muito de nós, o nosso coração, não é só a nossa opinião, nós também partilhamos ali um momento muito genuíno com o cliente. E acho que isso faz com que eles até tenham ainda mais carinho pelo livro que escolhem. É um passo muito importante, a recomendação, não é? É o passo mais importante que nós temos, mas ao mesmo tempo, se não existir essa conexão com o cliente, é só um objeto que sai, não é o livro. E queremos que o encontro seja tão profundo quanto possa ser. Diogo, há uns tempos celebramos o dia do livreiro e da livraria. Sei que aproveitaste para refletir sobre esse dia. O que é ser livreiro para ti? Como é que fazes esse encontro? Eu acho que é muito importante. Primeiro, eu acho que nós temos de ter em consideração que, eu diria, a grande parte das pessoas que entram na livraria, muitas já não visitam livrarias há muito tempo, e então, ou já não leem livros há muito tempo. Eu acho que esse é um dos maiores desafios mesmo. Lá está, o maior desafio não acredito que seja o vender, é mesmo fazer com que a pessoa se sinta interessada pelo livro e passarmos esse nosso amor um bocadinho para eles, distribuir um bocadinho o nosso amor pela literatura. E acho que isso é o nosso maior objetivo, porque nós esquecemos que nós somos leitores ávidos, não é? Mas nem toda a gente é, e eu acho que é muito gratificante mesmo quando nós sentimos que a pessoa ficou interessada, que vai ler, que vai continuar esse percurso literário, porque é mesmo esse o nosso objetivo, é colocar o mundo a ler. Eu diria que esse é o nosso maior desafio mesmo e é o mais gratificante para nós. Queres acrescentar uma coisa, não é, Clarice? Sim, há pouco tempo, neste podcast, Palavrão, o Dr. Pedro Pinto disse uma coisa importante, que é, ele conversa muito com os livros. Eu acho que na livraria Lelo nós somos o intermediário dessa conversa, porque às vezes o livro fala um idioma que o quase leitor ainda não percebe e nós somos os tradutores. Acho que é mais isso. Sem dúvida. Nós somos os intermediários da conversa. Gosto dessa maneira de pôr as coisas. Acabam por expressar, e por usar a expressão do Diogo, expressar o vosso amor pelos livros diariamente, em direção a alguém. Isso também é bonito. E é uma pergunta que todos queremos ver respondida, que é se depois de um dia rodeados de livros, se têm vontade de ler os vossos próprios livros em casa. Sempre. Nós Sempre. estamos na livraria a pensar quando é que vamos poder ler o nosso próximo livro, o nosso capítulo. Nós estamos tipo, vou à pausa, quero ler. Almoço para ler. Chegar a casa, como eu vim, a minha máscara, vou ler. É verdade. Isto é o kit leitor. Isso é o pack. É o pack, o merchandising do Palavrão vai ser logo um livro da livraria Lelo Porto, uma máscara facial E um copo. e um copo de... Copo de vinho. E neste caso uma garrafa de vinho Acho tinto. que sim. Aproveitamos este tema para fazer a ponte para o que nos traz aqui a este episódio, as novidades de 2026 que queremos ler. Deixa-me começar por ti, Diogo, porque um dos teus objetivos é ler livros de autores de nacionalidades diferentes e ao mesmo tempo também tens uma meta para ler mais autores portugueses. Como é que pretendes fazer completar esse desafio, também tendo em conta as novidades literárias? Sim, então, eu já no ano passado comecei a explorar um bocadinho mais de autores que nós não estamos habituados a ler, de nacionalidades que não estão tão representadas. Li alguns livros em espanhol, li de uma autora belga também, muito interessante, que podemos falar daqui a pouco. E comecei também a ler de autores portugueses, porque eu acho que, ainda mais da nossa geração, a Gen Z, nós lemos muitos livros em inglês. E acabamos de passar por um bocadinho ao lado de literatura nacional, que é incrível. E eu tentei ler já no ano passado alguns autores, tanto contemporâneos como mais clássicos. Não sei, Walter Ugumem, Filipa Fonseca Silva, por exemplo. Sim, adoramos. Isabela Figueiredo. A Gorda. A Gorda, muito bom. Livro de Memórias Coloniais. Não, Diário. Não. É Memórias Coloniais, também adorei isso. Sim. José Saramago, claro. Que eu raciono. Eu adoro esse conceito porque eu fazia isso e não tinha um conceito, um nome nesse conceito, não é? A obra tem 30 livros, ok, vou ler estes 10 seguidos e agora nos próximos anos vou... É a ração de combate literária. É sim. Mas queres que eu fale já de que livro de autor português é que tens assim para ler em 2026, novidades que saíram? Eu estou muito curioso para saber se vai acontecer, primeiro, que eu não sei se vai acontecer. A Luísa Sobral falou-nos na livraria quando apresentou Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, no ano passado. Ela disse que já estava a preparar o seu próximo romance e eu amei esse romance de estreia dela, portanto...
espero que Escreveste saia. sobre ele para o nosso artigo dos melhores Sim, livros de 2025. Exatamente, sim. E eu gostei muito e fiquei muito feliz por ela se ter iniciado também na literatura, nos romances. E estou entusiasmado por esse. E também estou por outro que se chama Levanta os Olhos para a Montanha, para festejar os 25 anos da carreira do Joel Neto. E é uma compilação de vários autores portugueses. São textos, não sei bem se são ensaios. Portanto, diria que esses são 2 livros que eu quero muito ler este ano. Estou muito entusiasmado. Sei que vocês, Mariana e Clarice, têm um livro comum de que querem falar. Querem começar por esse? Sim, então, eu vou ser muito honesta, tinha uma fraqueza, que era os livros de fantasia. Não era uma forte. E a Mariana, porque nós recomendamos muito livros uns aos outros também. Claro, Partilhamos, isso, essa dinâmica partilhamos é muito. engraçadíssima. E a Mariana sugeriu-me o Acotar, da Sarah J. Maas. E eu li durante 2 semanas a saga completa e vai sair, rezemos, Esperemos. o 6º. Então há 5 livros disponíveis Ai, desta... estou complicada de espera. Dessa série, Dessa da série? mesma autora, ela tem outras séries Exato. que a Clarice também tem de ler. Só faltou uma. Exatamente. E, tudo indicaria que seria este ano que ela iria lançar o livro. Mas pela regularidade de lançamento Sim, ou por e dicas também que porque ela ela tem? fez um teaser de que estava a escrever e como ela tem contratos com a Bloomsbury, portanto ela pôs aquele story no Insta muito Ambíguo. suspeito. Toda a gente especulou que seria este ano. Bom, de janeiro a agosto na lista da Bloomsbury não aparece nada, mas como ela gosta de ser assim caricata, pode ser que na segunda metade do ano lance o livro. Gosta de nos ver sofrer. E do que se trata esta série para quem não conhece? A fazer uma cara estranha, como explicar Ai, porque este universo? Então, é fantasia com romance. E o primeiro livro, aliás, todos eles, mas o primeiro é um retelling da Bela e do Monstro. Portanto, onde temos uma rapariga humana num mundo dividido por personagens mágicas e um mundo dividido por personagens humanas. Ela vive na parte humana e ela vai caçar um lobo para comer, porque a população humana é muito pobre. Só que o lobo que ela vai caçar é um lobo mágico, portanto não é um lobo normal que ela poderia caçar simplesmente. Depois disto, o rei daquele reino, do reino da primavera, por assim dizer, porque o mundo está dividido em cortes, vai raptá-la como punição por aquela morte do lobo. E portanto aí desenrola a história. Não podemos dar muito mais, senão é spoiler, mas eu gosto muito. Sei que não é o tipo de literatura mais convencional ou que nos ensina assim tanta coisa como outros tipos de literatura, mas acho que às vezes também é bom termos o balanço de lermos algo mais clássico, mais filosófico. Sem dúvida. E depois termos algo que podemos passar melhor o tempo, em que não temos de pôr tanto a nossa mente nesse livro. E portanto é por isso que eu gosto muito do tema da fantasia. Da minha parte, eu já vos tinha revelado que acabei de descobrir que uma das minhas autoras favoritas, a Annie Ernaux, vai publicar em abril um novo livro. Eu, de resto, tenho absolutamente todos os livros. E a Livros do Brasil vai publicar O Uso da Fotografia. O livro chama-se assim. No fundo, a Annie Ernaux e Marc Marie encontram-se em 2003, tornam-se amantes e mesmo no início da relação, a autora, a Ernaux, estava fascinada pelas imagens que via, ou seja, das roupas, das mobílias trocadas de lugar, as refeições que tomaram antes daquela noite, e decidem fotografar esses despojos, essa perturbação, esse movimento. A partir dessas cenas que capturaram em fotografia, os 2 amantes acabam por escrever este livro. Ou seja, não sei até que ponto é que é uma coautoria, acho que é assinado principalmente pela Annie Ernaux, mas o que me captou é, de resto, a Porta Editora fez uma sinopse incrível. Sei que há muita gente contra sinopses, mas eles escrevem que ao mesmo tempo em que se celebrava o esplendor da sensualidade, a Annie Ernaux confrontava-se com a possibilidade de o seu corpo desaparecer em breve, vítima de cancro da mama. E esta edição portuguesa tem a tradução de Maria Itelvina Santos e tem as 14 fotografias que motivaram a escrita do livro. Portanto, até tem vários meios, não é? Vários média para enriquecer a leitura. Como eu já li A Outra Filha este ano
e agora vou ler a escrita como faca, que é uma coisa que está a desaparecer muito, ou que vai desaparecer. Gostava de ouvir a vossa opinião, porque isto é uma compilação, uma reunião e seleção de correspondência entre a Annie Ernaux e outro escritor, o Frédéric Yves Joly, e são perguntas e respostas sobre os textos dela. Ele manda-lhe uma pergunta, faz uma reflexão sobre um excerto dela. Vamos perder um pouco esta epistologia, não é? Esta correspondência. Estou entusiasmada por isso. Adoro esta autora, sobretudo o Acontecimento, um dos livros mais fortes dela, até porque ela entende a sua missão de escrever como um ato político e uma dádiva, e olha para a palavra como arma. Na livraria Lelo Porto faz todo o sentido, não é? E com os 50 anos de vida literária, que lhe deram também o Nobel de Literatura, era ótimo que viesse ao Babel em junho. Sim. Vamos fazer nós, os 4, Estamos uma carta. expectantes. Vamos fazer um baixo assinado assinado. para a Annie Ernaux vir ao Porto em junho de 2026. Do que é que vos apetece falar mais? O que é que vos entusiasma em 2026? Então, a mim... Clarice. Sim, eu, Clarice. A mim entusiasma muito um lançamento. Aliás, está em pré-lançamento, eu já encomendei. Porque eu sou muito fã da literatura asiática, em especial com foco no Japão, na verdade. Eu sou extremamente apaixonada pelo Osamu Dazai e vai sair um livro agora que é Autorretratos. Todos os livros do Dazai, olha, em comparação com a Annie Ernaux, funciona muito bem porque são biográficos, autobiográficos. Eles exploram muito a natureza humana e o Dazai é um bocadinho depressivo, não vou mentir, mas acaba por... ele explica tão bem um sentimento que não é perdoável. Não sei se consegues perceber o que eu estou a querer dizer. Ou seja, coisas que para ti não seriam pensáveis, perdoadas, coisas que nem sequer te passariam pela cabeça De dizer em voz alta. Exatamente, ele o faz sem medo. E a obra dele está a vir a ser traduzida, o que é uma coisa que me entusiasma bastante. Eu estou morta para ler os autorretratos e partilhar com a Mariana depois. Estou a ver que vocês são uma dupla literária. Os vossos géneros são muito diferentes. Mas eu queria dizer que uma coisa que eu gosto muito, e é isso que eu acho que é bonito entre nós livreiros, é a capacidade que nós temos de nos desafiar uns aos outros a ler temas e géneros que nós não estamos assim tão confortáveis. Sim. Por exemplo, a Clarice. A fantasia. Eu impus entre aspas, a leitura de fantasia à Impôs Clarice. democraticamente. Exatamente. Sim, com muito carinho. E ela incutiu-me a mim a literatura asiática. O Diogo a mim influencia muito a ler autores portugueses e eu acho que ele também lhe deu o bichinho da fantasia e um bocadinho da distopia, que eu sei que ele também gosta. Já vi muito Alcamais nas tuas redes Sabes sociais. que eu estava a pensar muito nisso há bocado, e é isso que nos faz uma equipa tão bonita e que eu penso muitas vezes, não só para nós mesmos, mas também para o cliente, para a equipa em loja, porque nós somos todos muito diferentes. Nós somos mais de 15 livreiros e cada um tem naturalmente um género literário mais De favorito, eleição, mas de eleição. especialização até. E é muito engraçado, até quando estamos em loja e alguém nos está a pedir alguma recomendação que nós não estamos não estamos tão à vontade, nós chamamos o colega, dizemos assim, olha, o colega vai ajudá-lo, direcionamos para a melhor pessoa. E lá está, connosco também é muito interessante, nós estamos sempre em contacto, estamos sempre a ler, a partilhar as leituras e para nos desafiarmos a nós mesmos. Depois também sabemos quem é que vamos procurar. Se eu quero ler se calhar um bocadinho mais disto, vou à Mariana. Se quero um bocadinho mais disto, vá à Clarice. Alguns de nós somos super versáteis. Beneficiar esse encontro de leitor e livro. Ainda que o Diogo não lê os livros que eu recomendo. Eu já sabia, ela estava a olhar. O que é que tens na cabeceira por ler que a Clarice mandou ler e tu não leste? Olha, falámos disso hoje, é o Não Humano. Eu não sei qual é o autor. É do Dazai! Isto está tipo na minha TBR, é um ano. Pois. E a Acotar também, tu não terminaste. Eu li dois do Não te perdoo. Acotar. Eu li dois do Acotar. Mas isto não é nada contra a Sarah J. Maas. Isto é porque eu não sou muito à vontade com fantasia. Mas pronto, ok, vai ser o desafio deste ano, malta. Muito Pronto, bem. 2026, fantasy, here I come. Sim, eu compreendo a tua reticência, não é? Mas, por exemplo, há autoras, estava-me a lembrar de... Tinha a imagem da livraria na minha cabeça e estava a ver a R.F. Kuang na Isso, minha eu cabeça. estava a pensar E ela nela. tem escreve géneros muito diferentes, porque eu conhecia através do Impostora, Yellowface. Sim. Depois o Diogo disse para eu ler o Babel, que eu depois comecei a ler, e agora já vi que ela dá passos numa direção. Qual é o novo? Catabasis. Catabasis. Ela disse de forma correta de Pois não, dizer. claro, Catabasis, exatamente, sim. Catabasis. Ainda bem.
agrega-nos a todos. E gosto desse estilo. Podes ler aqui, começas ali, viajas um bocadinho. O que mais tem na vossa algibeira para 2026? Olha, eu quero também ler muito e quero muito gostar do... Nunca li nada do Gabriel Garcia Marques. Ai, também não. E eu vou ler Criminoso! Castelhano Eu empresto-vos. porque lá está, também é um desafio meu. Comecei a ler livros em espanhol, porque lá está, nós temos de falar espanhol na livraria. Apesar de podermos não falar perfeitamente. Os nossos vizinhos espanhóis são quem mais nos visita. Está no top, sem dúvida. E então comecei-me a aventurar nos livros. No ano passado comecei-me a aventurar nos livros em espanhol. E li Marina, do Zafón, que é incrível já agora. E este ano quero ler Marquez. Portanto, já comprei um dele em espanhol para ler. E estou pronto, lá está, é um autor que eu estou muito entusiasmado por me iniciar. Muito bem. De resto, há sempre livros de autores dessa senda a serem reeditados, portanto, it's fair game. Mariana, que novidades é que trazes para cima da mesa? Olha, Agora pareceu muito um debate político esta semana. é um bocadinho, às vezes os livros que lemos são muito campos de políticos, batalha exatamente. Então, sempre mais virada para a fantasia, ainda que o ano passado eu também me foquei muito em ler autores portugueses, mas aquilo que eu gosto mesmo e que me dá mais prazer é mesmo a fantasia. Portanto, os livros que eu estou mais excitada que saiam é de uma autora em específico, que foram 2 livros que eu mais gostei de ler o ano passado. Portanto, são 2 duologias, uma chama-se The Night and the Moth, que este ano vai sair o segundo, que se chama The Knave and the Moon, que foi a mesma autora da minha duologia favorita o ano passado, que se chama One Dark Window, e eu estou muito, muito excitada porque... E como é que se chama a autora? Rachel Gillig. Rachel Gillig. Penso que é americana e ela escreve muito bem, porque a fantasia está sempre misturada um bocadinho com a política, ainda que mascarada de assuntos mais triviais, mas há sempre um reino que está a ser atacado, pessoas oprimidas, pessoas a sofrer, e portanto isso traduz-se muito na vida real. E às vezes as pessoas desvalorizam logo a fantasia, ou a distopia também, mas traz-nos sempre um bocadinho da realidade. Até porque as distopias hoje em dia já parecem mais baseadas na realidade do que ficcionadas. Infelizmente, Sim. muitos desses exemplos são disso. Isso é uma boa maneira de falar também do meu segundo livro. Estou muito entusiasmada por ler Coração Sem Medo, de Itamar Vieira Júnior. Não é uma dilogia, mas é uma trilogia. É o livro que encerra a trilogia da Terra, que começou com o Tortarado. Não sei se... Super conhecido. Nunca li, mas já ouvi falar muito. Eu também não li o Tortarado, mas eu li o segundo, que é o Salvar o Fogo, porque muitos escritores conseguem esta coisa boa de os livros funcionarem muito bem isoladamente, mas em conjunto funcionam ainda melhor. Lembro que em Salvar o Fogo havia uma personagem que vinha de Tortarado, e pelo que percebi o mesmo vai acontecer de Salvar o Fogo para Coração Sem Medo. E porquê é que eu dizia que era uma boa ponte? A partir de uma história ficcionada, neste caso, se as outras 2 histórias se passavam no campo, agora o Itamar traz-nos para a cidade. Como ele acaba por continuar a história da pobreza, ele tem muito o tema da disputa pelo território, de quem é a terra, a violência, a desigualdade racial, temas que persistem tanto na sociedade brasileira como em muitas sociedades também europeias e pelo mundo fora. É um bom exemplo disso, como a ficção capta bem a realidade. De resto, é o vencedor dos prémios Leia, do Oceanos, do Jabuti. É um dos escritores brasileiros mais lidos na atualidade, e acho que o percurso dele começa em Portugal, quando ele ganha o Leia com a editora Maria do Rosário Pedreira, e agora está traduzido em mais de 30 línguas, portanto é ótimo ver a língua portuguesa pelo mundo fora. E deixo esta nota: em fevereiro o Itamar Vieira Júnior vai estar em Portugal, vem ao Festival Literário Correntes de Escritas na Póvoa de Varzim, por isso ainda o apanhamos para nos assinar este livro, Coração Sem Medo, que encerra esta trilogia. Tem alguma coisa mais que vos entusiasme? Sim. Sim, diz assim, por favor, deixa-me dizer. Sim, se me des a palavra eu nunca mais me calo. Dona Mariana tem a palavra. Queria falar de um livro que eu gosto muito, que a Clarice também tem de ler. O Diogo já leu, já consegui colocá-lo a ler. Já sei qual é. Que é de distopia, que é Eu Que Nunca Conheci os Homens.
Certo. É I Who perfeito. Never Known I Who Man. Have Never Known Exato. Man. É perfeito. E é um livro que infelizmente reflete muitos valores atuais, e que fala sobre uma rapariga que está presa num sótão, por assim dizer, com mais 39 mulheres, e ela é a mais nova delas todas. Portanto, ela não tem nenhuma memória do mundo lá fora, e como ela vive só com mulheres, ela nunca conheceu nenhum homem. Portanto, e nós vamos seguindo a vida dela, o pouco que é a vida dela dentro daquele cubículo, só com mulheres. O único contacto que ela tem com homens são os guardas prisionais que ela vê passar da Parece cela muito a dela. alegoria da caverna. Ui. É sério, toda a gente tem este livro. Tem de ler, é Eu li numa incrível. tarde. O Diogo está sempre a dizer, por favor, leiam, Por não preciso favor, mais nada. tipo, Não, este livro é arrepiante porque, apesar de não acontecer muito de ação no livro, ele diz muito. E deixa-te muito, é muito em aberto, não é? Sim. Não está respostas. Exato. Por isso O é que eu que não é leio frustrante para muitas distopias. pessoas. Pois, eu sei, a ambiguidade da distopia é essa, porque nós queremos saber o que aconteceu, mas a distopia é feita Só para faz nos... as perguntas. Exatamente, só faz as perguntas, nós é que temos que fill in the gaps, não é? Preencher o espaço em branco. Tentar perceber quais eram Sim. as E ele foi as traduzir respostas. para o português no ano passado. Exatamente. Ele saiu pela Livros do Brasil, acho eu. Foi essa Sim, eu que também acho que sim. que eu comprei. Mas é incrível. É muito bom. muito Tornou-se bom. um dos meus favoritos no ano passado. Portanto, podem ler em português, podem ler em Podem ler inglês, em podem ler português, os dois ao inglês, mesmo tempo em para ver se a francês, tradução como está ele foi boa. A publicado. autora é belga, sim. Sim. A autora é belga. De uma autora passamos para outra, mas neste caso em língua portuguesa, a nossa querida Patrícia Reis, que depois da biografia da Maria Teresa Horta, de quem de resto já falámos hoje, a Desobediente, a Patrícia Reis regressa agora ao romance com O Lugar da Incerteza. E nós estamos muito entusiasmados com esta novidade. Uhum. Já tiveram a oportunidade de ler a primeira página? Já chegou à livraria? Já folhearam? Ainda não. Estamos à espera. Irá chegar. Irá chegar e iremos fazer uma grande festa em torno dele. Pelo que eu percebi, será uma reflexão sobre a fé, os homens, com letra maiúscula, e as teias em que se deixam enredar. É também um convite ao pensamento sobre a violência da razão através da história de um psiquiatra que acha que tem a razão toda e um padre que está cheio de dúvidas, o que é interessantíssimo, não é? Parece muito interessante. Eu, por Estes acaso, estes personagens. agora que estás a mencionar, eu li sobre ele ontem. Já não me lembrava, mas agora que falaste, sim, parece-me super interessante. A Patrícia Reis também tem vindo a dar entrevistas e por isso é natural que fiquemos ainda cada vez mais com mais expectativas. Eu tenho aqui um excertozinho do primeiro parágrafo para... Give us a taste. Give us a taste. Então, a Patrícia Reis escreve: era um miúdo com uma caderneta de cromos na mão. Era um homem numa mesa de restaurante a avaliar a verdade do outro em menos de um minuto. Sublinhe-se essa capacidade de ver na rapidez do tempo. Fixava aquela mulher, radiografava. Ele teria de ajustar a medicação ou talvez já não desse mais. Talvez não restasse à medicina resposta para o tanto que ela vivera. Ele, com 59 anos, avaliava a senhora com 85. E ambos tinham o entendimento certo de serem donos, cada um à sua maneira, de uma ideia obstinada, a de que a razão lhes pertencia. Há logo aqui, em poucas frases, um compêndio de gerações e de como lidamos com a razão, com o certo, com o facto. Tem muito bom aspecto, Importante nos diria. tempos de hoje. Sim, importante. diria- E vamos querer ler. Eu por acaso li. Por acaso. Por acaso, Só por acaso, apareceu-me. tu deves ter lido eu- 3 vezes. Eu tenho aquele livro todo Horta. sublinhado. Sim, eu li A Desobediente, claro. Amei. Eu acho que a escrita da Patrícia Reis é tão apaixonante e lembra-me um bocadinho o Rentes Carvalho, porque eles a escreverem são muito semelhantes. E eu espero que seja um elogio para a Patrícia, né? Iremos perguntar-lhe mais tarde. Por favor. Por isso eu estou mesmo entusiasmada por esse. Eu não saberia descrever assim tão bem o livro, ainda bem que leste esse teaser, não é? E com isso fiquei mesmo entusiasmadíssima para ler. Espero recebê-lo este breve, não é? mês. A Patrícia é muito talentosa É. e de certo que vamos perceber mais do livro. E esta parte é editável, mas na livraria Lelo vamos apresentar o livro da Patrícia Reis. Estão todos convidados, é só inscreverem-se no site. A programação cultural da livraria Lelo é gratuita e aberta à cidade. E com sorte tem um cálice de vinho do Porto para acompanhar a apresentação deste livro, O Lugar da Incerteza. Terminamos com algumas notas. Vocês mais do que ninguém estão
perto destes livros, algumas novidades que surgem pela mão da Livraria Lelo Porto: As Cidades Invisíveis, com uma co-parceria com a Dom Quixote. Este livro azul sensual que anda pela livraria, não é? Tem saído bem, nem que nem pães quentes, aposto. Sim, e o livro, lá está, voltamos a falar da questão do objeto de arte, porque o livro está muito bonito, está mesmo. E para celebrar o grande marco dos 120 anos, portanto é bom tê-lo, não só pelo livro que é incrível, mas também pelo que está a marcar. E a brincadeira da capa Sim, título ser quase quase invisível. invisível, Esteticamente é muito do lindo. baixo relevo. Está muito bonito assim. Temos também disponível já a Livraria Lelo Curates Gastronomia em várias línguas. Em breve teremos o Livraria Lelo Curates Portugal e uma coleção de livros proibidos. São livros que servem de alerta para os perigos da censura. Vocês sabem mais do que eu sobre isto, mas autores que foram presos ou censurados, livros que foram proibidos ao longo da história, livros também censurados silenciosamente, de alguma forma. Sim. É uma coleção que todos vamos querer fazer. É Estou importante muito nos dias de hoje, por muito favor. entusiasmada. Eu estou Sim. entusiasmada para ver a seleção de Eu autores. São livros que, embora calados, vão gritar Exato. muito na estante. De resto, teremos novos títulos da Pop Collection e da The Collection. Estive também nas ondas da internet e descobri que Ensaio sobre a Cegueira terá uma edição do 30º ano que marca os 30 anos da sua publicação pela Porto Editora, uma edição ilustrada. O Diogo está em pulgas para adquirir. Estou mesmo. E foi isso que porque eu, claro, li o Ensaio sobre a Cegueira, tinha a minha edição e andava a pensar que ia fazer a coleção de edições diferentes. E quando vi essa ontem, eu disse, ok, pronto, vai ter de ser, vai começar esta e vou ter de fazer coleção de várias edições. Parece lindíssimo, ainda não vi bem por dentro como é que ele é. Mas a ilustração, depois estive a pesquisar sobre o ilustrador, que ele é espanhol. Que é o Pablo Auladel E- Pérez. Exatamente, é. É um palavrão. É um palavrão. Coitado do senhor. E adorei a forma também da ilustração dele, portanto... Não era a carvão, pois não, mas era lápis. parece, sim, É. eu não sei, mas parece, sim. E É pronto, grafite. tenho de comprar. É grafite, só, certo. I blame you, Porto Editora. Vamos querer colecionar esse. A Editorial Caminho também está a reeditar a obra de Miyakoto. É um trabalho de Zeferino Coelho, de resto o editor de Saramago, com o autor Miyakoto e artistas plásticos africanos. Cada capa é um trabalho diferente. E um destes livros é o Terra Sonâmbula, o primeiro romance do moçambicano. Alguém também de quem temos vindo a falar muito é o Laszlo Krasna-Orkai, que vai ter o Tango de Satanás editado em português de novo, porque já estava esgotado. Acho que antes era pela Antígona e agora volta pela Elsinor, portanto também adquiriu os direitos. Tem algum outro livro que grite, por favor, comprem-me? É assim, vai ser também uma nova tradução do Fahrenheit. Já que estamos a falar de distopias, eu acho. Sim. É um dos meus livros favoritos. Do Ray Nunca li. Bradbury. Sim, adoro. Acho que é muito necessário. Também vai sair um do Julian Barnes. Eu li o Amor e Etc. Eu era muito. Ai meu Deus, eu era muito miúda. Não, só vocês há bocado disseram Gen Z, eu sou Millennium, tá? Sorry. E eu lembro que na altura o livro chocou-me porque eram pequenas amostras do que é que o amor pode ser, que não é só aquela coisa amorosa, há várias formas e linguagens de amor. E este último livro ele vai explorar, que chama-se Partidas. Vai explorar no fundo uma última tentativa ao amor na velhice e vai abordar temas que são sempre desconfortáveis de falar, a morte, o ficar só, e eu estou meu Deus, os meus temas são muito depressivos. Eu ia comentar isso. É só alegria. Tens um tema específico. Depressão. Não, eu gosto de explorar as vertentes humanas mais desconfortáveis, está bem? Daí O gostares Diogo não todos percebe isso asiáticos. por causa Sim. da sua formação. Para animar um bocadinho as coisas, vou trazer poesia. No âmbito da celebração dos 60 anos das publicações de Dom Quixote, vai ser editado pela mão de Manuel Alberto Valente o Dom Quixote 60 anos de poesia, uma antologia, e tem poemas de várias pessoas. São 60 poemas que foram editados originalmente pela Snoop Cassis. E tem Herberto Helder, tem Sofia, Por tem favor. Jorge de Sena.
Deem-me 2 edições, por favor. Uma para anotar e outra para guardar. Obrigada. A morada da livraria é Rua das Carmelitas. Mas Herbert Welder era muito necessário. Sim, Porque eu acho que é um autor que é conhecido, mas ainda não foi descoberto. Se fizer sentido. eu percebo isso, sim. E por favor, sim, Herbert Welder. E deviam fazer, diga-se de passagem, E não não é? só Uma a poesia edição dele, especial muito mais. para a Maria Teresa Horta. Fica a dica. Fica o radar ligado para essa publicação. Mas também estou entusiasmada por esse. Uma última nota de uma linda capa. Isto e faz aqui um círculo, não é? Quase que começámos em média res e agora voltamos ao início, a um movimento circular do tema de os livros enquanto objeto curatorial e para guardar e para colecionar. E este livro insere-se na categoria que eu chamo Já tenho, no entanto, tenho de possuir várias edições, que é Um Quarto Só para Si, da Virginia Woolf. A Bertrand vai editar uma nova edição que é lindíssima, eu mostro-vos já, parece um quadro a óleo, e a tradução é do João Pedro Vala. Portanto, está tudo certo, é mais uma edição para fazer coleção. As carteiras que lutem. Temos de começar a fazer uma vaquinha só para segundas edições. Então agora chega a altura do calem-se agora. Não, do falem agora ou calem-se para sempre. Alguma última nota? Olha, eu queria abrir uma discussão só assim rápida. Se preciso deitar isso cá para fora, preciso saber e colocar a discussão. Porque nós estamos a falar de livros que nós gostamos de guardar os nossos livrinhos nas estantes. A Mariana então tem de estar ali tudo perfeito. E eu sou tipo ao contrário, porque eu ligo muito à edição, à beleza da edição. Eu rasuro, eu escrevo, eu dobro, eu parto a lombada assim. É tipo a primeira coisa que eu faço quando compro um livro é partir a lombada assim. Zás. Eu compro os Os danificados. livros são para ler. Eu amo compro também os comprar danificados. os livros Sim, em sim, segunda eu- mão. Tem Isso caráter. é A o quê? Mariana está. A Mariana. Mariana. É vida, é São as história. marcas da leitura e do leitor. É Mas outra eu história que o consigo livro nos não deixar conta. marcas. Deixa-me marcas na alma, não precisa deixar no livro. Sabes uma coisa E as que eu adoro lágrimas? fazer? Quando não tenho uma prenda, imagina, faltam 3 dias para o aniversário de alguém e eu não tenho prenda para dar, o que eu faço é arranjo uma segunda edição do meu livro de poesia favorito, que é o da Maria do Rosário Pedreira, que é a poesia reunida dela. Volto a ler e anoto e ofereço essa edição anotada. Estou quase a fazer Pode, anos. Magda, por favor, eu faço. Magda, faço antes para o mês que vem, ok? Eu acho muito giro, É porque incrível, conversas com É sentimental, tem o teu simbologia. amigo através das É páginas. verdade. Há um E é livro uma que eu quero dupla muito fala, oferecer não é? à Mariana. Lê a poesia e lê. Sim. Há um livro que eu quero muito oferecer à Mariana, Isso, que tentei nós oferecer-lhe falamos no aniversário e não consegui, que é As Cartas a um Jovem Poeta, que é Sim. do Rilke. Que é do Eu Rilke. quero muito ler, sim. Devemos- Ela devemos fala-me todos ler desse esse livro. Sim, eu já sempre. proibi de comprar esse livro. Ela está Exato. proibida de comprar livros, sou eu que vos vou oferecer, por favor. Mas lá está, quando é um livro. Mas Dog Years eu também veto. Ai, eu sim. faço Escrever, tudo. Eu sim, faço 30 por uma anotar, linha. O claro. meu livro sofre. Post-its, Não sofre, vive. tudo, mas Vive. Dog É Years isso. não. Vive. Não, isso Sabes que ainda há parte dias mal. publiquei um story no Instagram. Eu deixo, sabem aquelas coisas da promoção, a etiqueta da Ai, promoção. isso é Eu horrível. concordo deu-me com nervos, isso. deu-me Tem a nervos. data, Tem a data, o tem o preço. sítio. E eu recebi imensas mensagens assim: tira-me esse sticker, por favor. E eu fiquei Sim. tipo: não, malta, é história. Tipo, quando for velho. História que é Vou da pegar. promoção. Eu também tenho livros que comprei na Feira do Livro de Lisboa há 5 anos e como tem lá a data, já escuso de ir à primeira página escrever o meu É isso nome que eu e a faço data. tudo. É Eu isso faço que eu tudo. faço. Eu escrevo na Sim. primeira página onde comprei, mas tenho o sticker na mesma. Eu depois já recebi mensagem tipo: isso nem foi uma promoção muito boa. Tipo, 10%. E eu fiquei tipo: não interessa, não é por Temos de ir promoção. ao livro do dia. Está combinado, vamos os 4 à Feira do Livro, cada um escolhe o seu livro e só a Mariana é que tira a etiqueta no final. Deixem-me agradecer-vos a vossa disponibilidade e a vossa partilha de conhecimento. Obrigada, Mariana. Obrigada eu. Obrigada, Diogo. Claro. E obrigada, Clarice. Sim. Sempre. O meu nome é Magda Cruz. O Palavrão é um podcast original da Livraria Lelo Porto. Conta com música original de Cláudia Pascoal. Voltamos na próxima sexta-feira com outro Palavrão.